aí vem uma questão que a Aimee já puxou, mas eu acho que a gente tem que puxar muito, né? Se existe algum órgão que fiscaliza isso. Né? Quem é que faz essa função aqui no Brasil, né? Então, em 2008, surgiu a Lei Arouca, que é a lei que nos rege aqui no Brasil até hoje, né? Que ela é 11.794/08, então, que é a lei de base para quem trabalha com animais. Bom, para quem trabalha com SEO, a Aimee está aqui, né, para me dizer, para não me deixar mentir, a legislação ela é absurda. Tem meses que a gente recebe 6, 7, 8, 9 coisas novas dentro da legislação, tá? Que valiam e não valem mais, que tu podia fazer e que tu não pode mais fazer. E cada vez mais ela vai ser, sim, aprimorada, né? Isso vai acontecer, tá? Então, essa lei, que é a Lei Arouca, ela criou o CONSEA, né? Então, que é o órgão federal que rege, então, a experimentação animal no Brasil. E o CONSEA ele fala nas CEUAs, tá? Que são as comissões de ética no uso de animais. Então, todas as instituições, principalmente de ensino superior, que têm projetos com animais, elas têm que ter a sua CEUA própria. E é importante a gente dizer que a CEUA ela é independente. Ela pertence àquela instituição, mas ela tem regras próprias. Tá? Então, não é o reitor da universidade, por exemplo, que vai dizer o que a CEUA pode e o que a CEUA não pode fazer. Não. Tá? Então, ela vai ter o seu estatuto e aquele estatuto vai ser seguido de acordo com o que o CONSEA diz que tu podes ou não podes fazer. Tá? Então, quem é que compõe essa CEUA? A CEUA ela deve ser composta por pesquisadores da instituição que trabalham com animais. Tá? Então, são pessoas que têm experiência no manejo de animais. A lei diz que grande parte desse número de pessoas que compõem a CEUA devem ser biólogos ou veterinários. Tá? Então, existe sim sempre um número maior desses dois profissionais. Os outros são profissionais que tenham experiência em trabalhos com animais, mas sempre vai ter que ter biólogo e sempre vai ter que ter veterinário. Além disso, existe um ponto bem importante na legislação, que a Aimee vai poder falar bem, que é a respeito do representante da ONG. Né? Tem que ter um representante de ONG, de animais, sempre presente nas CEUAs. Isso é um sério problema. Né? Para quem está lá presidindo a CEUA, é um problema muito sério, porque primeiro a gente não consegue ninguém de órgão que queira entrar numa CEUA. Pois é, essa deve ser a maior dificuldade, né? É difícil. A Aimee mesmo, inicialmente, teve, né, dificuldade para assimilar o processo de trabalho com os animais. Ela falou lá no início, né? E daí ela pode dizer como foi essa experiência, já que ela fazia parte, né, de ONG. E quando a gente consegue essa pessoa, aí ela acha que nada pode ser aprovado. Porque tudo tem algum sofrimento para o animal, seja o mínimo possível, mas tudo tem. Então, ela vai lá e ela diz não para todos os projetos. Né? Então, é importante, acho que a Aimee pode comentar um pouco mais disso, né? Como membro de CEUA e como representante da Sociedade Protetora dos Animais dentro da CEUA, que é um desafio para esse membro, porque para ele o animal não tem que sofrer em nada, é 0% de sofrimento. Isso, com experimentação animal, infelizmente, não é como. possível. Então é um dilema bem grande. É engraçado lembrar, né, disso, acho que foi em 2015, né, que eu comecei essa experiência e eu já fazia arrecadação de ração, enfim, já fazia esses trabalhos que eu faço. Eu não trabalho dentro da ONG diretamente, eu trabalho fora, fazendo campanhas, enfim, brechós, essas coisas para arrecadar ração, jornal e doação, lar temporário, enfim, tenho animais de estimação. E na época eu era vegetariana, então vocês imaginem o caos que foi eu chegar e a Cláudia dizer: tu vai trabalhar com animais. Eu surtei, eu chorava. E nesse sentido, o orientador, acho que quando pega um aluno nessa condição, tem que ter muito tato, assim, porque foi o que a Cláudia fez comigo. Ela sentou, ela explicou, ela conversou. Antes até de eu entrar na CEUA, a Cláudia teve uma paciência, acho que enorme, de conversar, de explicar que eu não ia ser obrigada a nada, a ver nada, a fazer nada, que eu ia ir lá, ia conhecer. Ela me apresentou o biotério, me mostrou os animais e tal, me explicou os motivos pelos quais era feita a pesquisa em animal.
E a gente sabe que sim, tem que ser feito. A gente era um modelo em neuro, não tinha como ser feito em célula, não tinha como ser feito de outra maneira. Então, quando eu entrei na CEUA, a gente vê projetos, bom, gente, estapafúrdios, né? Então, assim, tem gente querendo reinventar a roda, igualzinho, tipo assim, eu quero reinventar a roda, mas eu quero ela redonda do mesmo jeito que ela é agora, mas é porque eu quero que o meu nome esteja lá. Então, o papel da pessoa que está no meu lugar, eu acho que não conheço mais ninguém, na verdade, que seja membro de ONG e que esteja numa CEUA. Mas uma coisa que eu coloquei na minha cabeça são duas coisas. A primeira é, eu tomo remédio. Eu sou vacinada. Os meus animais precisam de medicação e de vacinas. Eu posso vir a precisar de alguma cirurgia. Então, eu comecei acho que a integrar essas ideias de uma maneira mais, até, sei lá, meio espiritual, assim, meio como um mantra, assim. Tu precisa fazer isso porque tu quer ser uma cientista, tu quer ser uma pesquisadora. E aí, eu tinha dois lados. Um lado era a Inê pesquisadora e outro lado era a Inê membro de ONG. Um lado era a Inê, que estava com 5 gatos em casa, com lar temporário e enlouquecida. E outro lado era a Inê, que ia lá no experimento. E a gente tem que conversar muito com o nosso orientador, enfim, com o pesquisador responsável, que na época era a Cláudia. E eu falei, Cláudia, eu vou participar, mas eu vou ficar lá embaixo no comportamento. Que lá na instituição que a gente trabalhava tinha 2 andares. Eu não quero participar de tal e tal e tal parte. A Cláudia prontamente atendeu, respeitou a minha posição, porque a gente tem que saber respeitar o limite do outro. Tem coisas que eu não vou fazer. Por exemplo, a última parte, que é a parte da eutanásia, eu prefiro não fazer. Isso faz parte do meu lado protetora de animais. Eu sei que tem que ser feito, eu respeito o fato de precisar ser feito, mas eu não consigo fazer. Eu entendo tudo. Muitas vezes já tive que acompanhar, porque eu era o membro da CEU ali, mas fazer o quê? Então, eu acho que tem uma divisão, assim, um disjuntor que a gente baixa, que é... Eu acho que a Aimee tocou no ponto mais polêmico, né? Que é justamente a dor, o estresse ou o sofrimento do animal. Né? Esse é o ponto que mais chama a atenção quando a gente trabalha com animais, né? E, de novo... Né? A questão de como está fazendo, como está manipulando para que tu possa reduzir o máximo, né, não, de novo a gente volta àqueles 3 pilares, né? Para que eu estou fazendo isso? Para gerar conhecimento. Para quê? Para que se tenha condições para que no futuro se tenha a medicação, o fármaco em questão, né? Para que se tenha a vacina. O que mais que eu preciso ver de novo? Relevância. Isso aqui vai ser relevante ou eu só estou descobrindo uma coisa que ninguém vai usar isso aqui para nada. Nada, 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 nada. Tá? Terceiro ponto, execuibilidade. De novo, eu consigo fazer o que eu estou propondo com o mínimo de dor, com o mínimo de sofrimento? A gente tem que pensar sempre nisso, tá? Já passaram, por exemplo, experimentos pela gente na CEUA, que a pessoa queria colocar um rato dentro de um freezer para ver se ele ia ficar estressado. Eu preciso colocar um rato dentro de um freezer para saber se ele vai ficar estressado? Óbvio que ele vai ficar estressado, não precisa nem fazer. Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, não tem porquê. Né? Bom senso na hora de formular o projeto. Exato, é claro que ele vai ficar estressado. É que a gente bate numa tecla que tem muito pesquisador, infelizmente, que não vê o rato, por exemplo, que a gente estava falando mais de rato porque é o que a gente mais usa no dia a dia, né? Muita gente não vê o rato como o gato. Eu tenho um gato de 3 meses aqui, branco. E eu tava treinando eco agora, antes da pandemia. Gente, é igual, tá? É idêntico, não tem diferença. Então, eu respeitava e olhava para aqueles animais que eu tava fazendo eco, que eu tinha que anestesiar, como eu olho pro meu gatinho, que dorme comigo na cama. Quem tem bicho e quem tem criança e quem tem, enfim, sabe que aquela rata mãe se apega sim aos seus filhotes. Aquele ratinho, macho, fêmea, enfim,
é igual ao teu bicho de estimação, é uma vida. Então, é uma coisa muito, E o que eles assim, tem aprendem, gente que né? pega... Eles aprendem muito, a gente vê que eles aprendem. Eu colocava para nadar, eles simplesmente no segundo dia, eles já sabiam como se segurar para que eles não precisassem nadar, eles boiavam extremamente. Então, tu vai Eles são... entendendo também como é que é a dinâmica deles, né? A gente aprende a respeitá-los nisso também, né? A gente não coloca nome neles, isso é uma coisa muito importante, né? A gente não cria vínculo, porque eles, ao fim do experimento, eles vão morrer, né? Isso é uma coisa que a gente tem que frisar, infelizmente, mas, felizmente, todos os dados gerados com esse experimento vão servir para o bem da ciência, né? Então, a gente tem que sempre ter a noção de que a gente não pode fazer um experimento e botar na gaveta. A gente tem que fazer um experimento, gerar os dados desse experimento, fazer as estatísticas, promover um artigo e publicar isso. Isso tem que vir a público, a população tem que saber isso. Essas coisas que a gente vê no Globo Repórter, gente, isso veio de experimento científico. A maioria das coisas que estão ali. E a gente também tem que pensar uma coisa muito importante que a Cláudia falou um pouco, acho que no começo, mas a gente tem que pensar também se é possível reproduzir isso, porque às vezes a gente pega um estudo que o pesquisador fez de qualquer jeito, escreveu de qualquer jeito, e se eu for tentar reproduzir, eu não vou conseguir. Se eu quiser introduzir 2 ou 3 técnicas ali para ver outros parâmetros, eu não consigo reproduzir. Então, eu tenho que ser fiel ao que está acontecendo. Então, a gente tem sempre um caderno de laboratório que funciona como um diário. Tudo que acontece no experimento com o animal, do 1 ao X animais que eu tiver, eu tenho que escrever ali. Isso é uma maneira também de respeitar a vida desses animais. Porque se o pesquisador X quiser repetir o meu experimento, por exemplo, ele vai ver, não, mas esses dados hoje em dia eles podem ser pedidos de um pesquisador para o outro, eu posso ter que disponibilizar o meu caderno para outro pesquisador, e aí ele vai ver, não, mas ela já fez isso aqui, ela só talvez não tenha publicado ainda, ou ela não colocou neste artigo, está em outro artigo que está em produção, então ele pode ver que não tem necessidade de fazer esse mesmo experimento ou um experimento muito parecido. Então a gente poupa vidas dessa maneira. Uma coisa que eu acho Não é muito... diferente do que a gente faz com seres humanos, né? É isso que a gente tem que deixar bem claro. Não é diferente do que a gente vai fazer com os seres humanos. Também não é diferente do que nós vamos fazer com as células in vitro, porque nós temos que seguir os protocolos, nós temos que respeitar cada etapa para que a ciência possa ser reprodutível, né? Essa é a intenção, né? Exatamente. Exatamente. A transparência, né, tá cada vez mais em alta. É que o problema maior do animal é essa parte final, né? O fim, o que vai, como acaba o experimento, né? Na verdade, a gente, como comissão de ética, né, não quer que use o termo morte de forma nenhuma. Eu ia perguntar, porque essa é uma das questões assim que mais fica dentro do projeto, quando vai escrever o projeto, qual o termo correto para utilizar, né? A Aimee falou várias vezes na eutanásia, né? Então, a gente não deve usar morte, não deve usar sacrifício. Sacrifício não, gente, por favor, não. Morte, e muito, sacrifício se utilizava, né, um tempo atrás, era um termo que vinha bastante, é bom que ele meio que desapareceu agora, né, reduziu bastante. É horrível ler sacrifício, e ainda tem artigos em inglês que estão, né, sacrifício. Na verdade, a palavra que mais se usa, por mais que a gente saiba que não é isso que acontece, é eutanásia. Né? Porque uma coisa que a gente tem que pensar é que a Aimee falou nisso antes, aquele animal ele nasceu para aquele projeto, né? Então quando o projeto terminar, o animal também vai acabar terminando, porque o projeto acabou, o animal nasceu para aquilo ali, tá? Então por isso a gente dentro do biotério a gente só faz cruzamento depois que o projeto já está aprovado na CEUA. Eu não posso chegar lá para o veterinário responsável pelo biotério e encomendar 1.000 ratos, porque eu vou usar 1.000 ratos o ano que vem. Não. Ele só vai acasalar os ratos no momento que tiveres um parecer favorável do CEUA, um número de CEUA, que te diga quantos ratos podem ser utilizados naquele teu projeto.
Aí ele pode sim conversar contigo para saber se tu vai usar todos de uma vez, como é que tu vais utilizar os animais. Mas tu vais ter isso no sistema, é muito fácil, né? Vai para o sistema e no sistema tu já tem acesso a isso, né? Então a Cláudia, no projeto X, ela vai ter 20 animais. Ela vai usar 20 agora ou vai usar 4 vezes de 5? Bom, é só isso que eu posso dizer para ele. Não posso chegar lá e dizer, olha, aconteceu um problema e os meus ratos se perderam no meio do caminho. Bom, não tem o que fazer, né? Então, infelizmente, né? Não tem o que fazer. Não é repor, assim, né? Então, é importante... Não. É que não é bala, né, gente? Não é, sei lá, folha de papel, são vidas. Cada N é uma vida. E por isso que a gente luta tanto para não perder o N. Então, porque a gente faz o cálculo no limite do que vai dar o poder pro experimento. Então, se a gente perder um, a gente está perdendo o poder. Isso acontece, infelizmente, né? E sempre tentar minimizar, né, Helena? Tentar minimizar o sofrimento. Se eu puder fazer analgesia, se a gente puder, de alguma forma, anestesiar aquele animal, usar relaxante muscular, alguma coisa, isso tem que ser utilizado. Alguns modelos não permitem, né, que se faça isso. Aí a gente tenta minimizar de outra maneira. Como? Sempre as mesmas pessoas manipulam o animal, isso estressa menos o animal. Alguns modelos são de estresse, de inflamação, por exemplo, mas aí a gente causa isso, deixa para fazer no último dia, causando esse estresse, essa inflamação da mesma forma ou parecido com do que o grupo que vai receber, se tem um controle e um tratado, por exemplo. A gente tenta sempre fazer dessa maneira. Por exemplo, se são 2 pessoas que fazem, essas 2 pessoas vão ir de segunda a segunda, nos mesmos horários. Os animais gostam de rotina, assim como os seres humanos e os nossos animais, né, os domésticos, né, que não tem diferença, como eu falei antes, eles gostam de rotina, então sempre no mesmo horário, vai lá, troca água, dá ração, pesa eles, e assim, eles são muito sensíveis a cheiros, então a gente sempre procura não usar perfume. Eles são muito curiosos. Então, por exemplo, eu tô de relógio, tô de brinco aqui curtinho. Mas se eu tiver cheia de penduricalho, coisa e corrente, eles vão querer. Eles vêm, eles são curiosos. Como tu falou, Ju, eles são extremamente inteligentes. Então, a gente sempre tenta ir, claro, de jaleco, de luva, né? Cabelo preso, sem nada de penduricalhos e coisas que possam fazer com que aquele animal se estresse, porque aquilo ali vai também interferir no nosso resultado, dependendo do tipo de resultado que a gente quer. Se o resultado é comportamental e a gente está filmando todas as etapas do experimento, aquela excitação daquele animal não é normal do experimento, é porque eu fui com uma pulseira, sei lá, que balançava tudo ali e aquele animal se alterou devido àquilo. Perfumes irritam eles, podem causar alergias muito graves neles, porque eles vivem no ambiente, o ambiente do biotério é 12 horas claro, 12 horas escuro, numa temperatura controlada, sem cheiro, é um ambiente estéreo praticamente. Então, tu vai com um perfume lá, absurdamente forte, é capaz de tu adoecer um animal ou até matar ele. Sim. Né? Ou, sei lá, se tu entra na parte onde ficam as mães amamentando, é capaz de tu estressar as mães a ponto delas rejeitarem os filhotes. Então, às vezes as pessoas não têm esse cuidado. E assim, acho que, batendo na tecla da chata da ONG aqui, a gente tem que pensar que é como uma mulher que acabou de ganhar um nenê. Tu não pode chegar onde a mulher tá com a criança com perfume, com penduricalho e gritando. Não, dentro do biotério é silêncio, é respeito, é sem cheiro, é o cheiro do teu corpo, e o cheiro do teu corpo já pode incomodar eles, porque a gente usa shampoo, a gente usa sabonete, eles não usam nada disso, eles se lambem. É o máximo que eles fazem. Então a gente tem que tomar cuidado ao manusear eles, não vai apertar, tu não vai dar um de Felícia, né, com o rato. Ah, que lindinho, não é assim que funciona, porque não, é incrível, a gente dá risada, mas tem gente que faz. Tem gente que acha muito lindinho e eles não são feios, eles são bonitinhos mesmo. Só que a gente não pode apertar o bicho, né, gente? Porque isso estressa eles. E a gente... Bom, a Cláudia acho que já viu de tudo, mas eu nesses anos eu já vi algumas coisas assim bem... tipo, ai, que bonitinho! Ou posso levar para casa? Não, gente, não pode levar para casa porque ele não vai sobreviver na tua casa. Tem como manter ele em 12 horas de claro e escuro, com uma temperatura de 22, 23 graus, com uma ração certa.
uma água que é limpa, que não é a água que a gente toma da torneira e não é a água, né, normal. Tu tem como manter ele assim? Tem uma sala pronta para manter ele assim? Então tu não pode levar para casa, porque isso é uma pergunta muito que eu recebo. Ah, mas por que no final do experimento vocês não levam eles para casa? Aí eu pensei, né? Meu Deus, um quarto da minha casa esterilizado, cheio de ratos em gaiola. Não dá ideia, né? Não dá E ideia. Não, ai, meu o Deus. contrário também acontece, tá? Pegar um da rua e levar para ti. Isso também acontece. Né? Ah, eu trouxe aqui, ó, tu não trabalha com ratos, olha aqui o que chegou. Ah, daí, pelo Nem amor de Deus, pensar. leva esse daqui, Só né? que Não, não é esse que eu trabalho. Se é, eu botar esse aqui perto do que eu trabalho, esse aqui contamina tudo. Imagina. exatamente. Gurias, assim, foi ótimo o nosso bate-papo, né? Bacana que vocês conseguiram explicar bem sobre o que é o SEUA, né? Explicar como que o uso de animais é importante para a pesquisa. Eu queria só que vocês fizessem aí, dessem um recado final para quem gostaria de trabalhar com animais ou para quem mesmo que tem receio de trabalhar com animais, né? Só um recadinho final, uma consideração final desse nosso bate-papo. Eu acho que, na verdade, a gente falou bastante sobre o assunto, né? Mas não precisa ter receio, né? Eu, como orientadora, líder de grupo e assim por diante, nunca forcei ninguém a trabalhar com rato. Lembrando que o trabalho com rato não é só manipular o rato, né? Tem a caminha do rato que tem que ser trocada, né? Então ele faz xixi, ele faz cocô ali naquela maravilha, eu não posso deixar aquela cama, né? A cama dele, aquilo ali, ele vive ali. Então aquilo tem que ser trocado. Geralmente eu faço assim, eu introduzo o aluno, né, ali. Então ele começa, ele vai ver o rato, mas ele vai mexer na caixa. Então ele vai mexer na maravilha, ele vai mexer na água, que daí vai perdendo o medo do rato. Aí depois que perdeu o medo do rato, bom, daí vai segurar o rato, vai começar a trocar o rato de caixa para limpar e assim por diante. Aos poucos, ele vai estar pegando o rato, vai conseguir fazer a gavagem, vai conseguir fazer a injeção que ele tem que fazer, né, da via que tiver que administrar, e as coisas vão indo, né? Eu acho que o mais complicado, sim, é a hora lá da eutanásia. Eu fiz isso, nunca deixei aluno meu nesse momento fazer. Eu acho importante que aí o orientador, a pessoa responsável, também pegue aquilo para si. Né? Então é a parte mais difícil. Eu sempre tive presente, né? Só quando era impossível mesmo não estar presente, mas eu sempre tô, eu sempre faço, eu sempre disseco o animal, porque além de ensinar o aluno, é a hora do chefe do laboratório mostrar que ele está ali para os alunos também. Né? Então é a hora que a gente consegue dizer, fiquem tranquilos, eu estou aqui, a gente sabe o que a gente está fazendo. Da mesma forma que se acontecer qualquer acidente dentro do laboratório, tu também tem que estar muito ligado para ajudar o que aconteceu, tanto para o animal, né? Porque o acidente pode acontecer com um animal. Fiz uma manipulação errada e o animal está em sofrimento. Tá? Então eu tenho que saber como é que eu vou agir com o animal naquele momento também, né? A gente brincava muito na CEUA, a Aimee vai se lembrar disso, né? Porque qualquer animal que entre na instituição, ele tem que passar pela CEUA, tá? Não é só para experimento. Então, por exemplo, os cães guia, tá? A gente leva muito nas instituições para mostrar como é que funciona um cão guia. Esse animal, a CEUA tem que ter conhecimento que ele vai estar lá no dia tal, no horário tal, com a turma tal. Aí o dono do animal dizia, mas ele é muito calmo, ele não vai morder ninguém. E a gente brincava. Mas eu não estou me preocupando se ele vai morder alguém. Estou me preocupando se alguém vai morder ele. Não é? Exatamente. Né? Porque o nosso propósito. A ideia é a contrária, é isso que as pessoas às Exatamente. vezes não conseguem E se esse entender. A animal preocupação é morre, com o animal, não é com você. esse animal ele não está acostumado com 50 pessoas, com 60 pessoas na frente dele. E se ele morre lá dentro, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da CEUA. Né? Então, assim, mas eu nem sabia que esse animal estava aqui. Mas aí a lei vai dizer que eu tinha que saber e que a culpa é minha, como CEUA. Né? Então é muito complicado isso aí. A gente precisa saber todo animal que entra na instituição. Uma vez entrou um gato, uma propaganda. O jornalismo queria fazer um comercial e o comercial era com um gato. Tem que passar pela CEUA também. Eu tenho que saber que esse gato está indo lá. De novo, minha preocupação não é o gato arranhar alguém arranhar o gato. É isso que a Ou gente o tem gato que. infartar, né? Porque os gatos são extremamente estressados e fora do seu habitat. Se acontecesse alguma coisa com aquele gato, meu Deus, a gente ia ter que responder um processo enorme. É. E Ou ninguém é isso. avisou.
Não esmorecer, né? Não esmorecer, porque cada vez mais vai ficar mais difícil a gente trabalhar com animais. A legislação, ela cada vez vai restringir mais, e ela tem que fazer isso, né? Ela não pode liberar. Porque, como foi o que eu disse, há 20 anos atrás, como eu comecei, se fazia o que queria. Não tinha nada que dissesse o que eu podia e o que eu não podia fazer. Né? Então, assim, tem que restringir cada vez mais. E tem que se utilizar o número necessário e a forma que eu tô usando aquele rato ou aquele animal, aquela cobaia, ela tem que ser correta também, né? Então, quem vai começar agora tem que pensar nisso. Preciso fazer, preciso deste animal, alguém já fez semelhante? Acho que é esse recado que a gente tem que deixar. Né? Só vou utilizar se realmente aquilo for muito necessário para eu aprender algo que ainda não foi dito. Ou uma visão, uma ótica diferente do que já foi dito. Eu concordo muito com o que a Cláudia falou, principalmente com essa última parte, tem que restringir, tem que cada vez mais pegar no pé dos pesquisadores, porque muitos pesquisadores têm vícios, né? Enfim, fazem pesquisa há 20, 30, 40 anos e tem vícios, mas é que antigamente podia. Bom, a gente não está em antigamente, a gente está no hoje, e hoje não pode. Hoje eu não posso ir lá e encomendar e fazer e começar sem a seua. Eu acho que para quem está começando, eu acho que a primeira coisa é diálogo. Fala com o teu orientador. Fala os teus limites para ele. Pede para ver, pede para acompanhar, pede um tour, sabe? Um tour básico. Eu quero ver como é que é o biotério. Posso? Eu quero ver como é que é feito um experimento de um outro colega. Fica ali quietinho, observando. Não te arrisca a fazer coisas que tu não sabe fazer. Porque tu tem que respeitar duas coisas. A ti e aos animais que estão ali. Mas principalmente, antes de qualquer coisa, tu tem que respeitar os animais. Porque, claro, pode acontecer alguma coisa contigo? Pode. Mas com aqueles animais, com certeza vai acontecer alguma coisa. E eles não vão poder ficar sendo repostos a todos os momentos. Então, a tecla que eu bato sempre eles são vidas, eles merecem respeito. Então, a gente tem que sempre conscientizar o aluno que está entrando na iniciação científica que não é brincadeira, não tem que ter risada, não tem que ter festinha ou felicidade né? Hoje tem eutanásia, que legal. Sim, é muito legal, é muito aprendizado, é muito conhecimento. Isso sim, eu vou aprender a fazer uma cirurgia desse nível num animal. Eu vou aprender a fazer uma eco nesse animal. Eu vou aprender a anestesiar um animal. Que legal. Isso sim, isso é legal. O conhecimento, a educação, a geração de conhecimento, o passar o conhecimento, isso é muito legal. Mas o resto, gente, o resto é o que tem que ser feito para chegar nesse fim. Só isso. Eu acho que a gente tem que passar muito para o aluno de iniciação científica que às vezes chega no primeiro semestre e não entende da legislação, não entende como é que é feito todo o processo e nem o número absurdo de papéis e e-mails que a gente recebe de legislação, né? Que precisa ser dito para esse aluno. Às vezes até entre o grupo, a gente tem hoje em dia reuniões semanais de grupos de pesquisa. Eu já apresentei no meu grupo sobre os animais, sobre a redução de número de animais, como funciona a seua. Então, acho que talvez é legal o orientador trazer esse tipo de coisa para o grupo de pesquisa, para os bolsistas que estão entrando, o aluno que está entrando, ter uma noção maior de como é que é feita a pesquisa em animal se o grupo trabalha com animais. Renovar acho que basicamente, né? Que às vezes as pessoas não renovam esse conhecimento, ainda continuam com aquilo que estava lá atrás. Exatamente. Eu acho que isso é o básico e acho que tem uma questão muito importante do se respeita. Se tu não consegue, fica lavando a caixa, fica trocando a maravilha, fica junto com o teu colega que tá pesando só do lado, olhando, olha o animal e respeita o animal. Isso é o mais legal que tu pode fazer. Tu não vai ser menos, o teu nome não vai ficar menor no artigo porque tu não está manuseando ou gravando ou sedando ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Respeita o teu limite. Entende que se tu não consegue gravar, tudo bem, alguém vai gravar. Tu pode estar ali auxiliando a pessoa que está gravando. O fato de tu estar lavando uma caixa e não gravando um animal não te faz menos pesquisador do que o que está gravando. Porque às vezes a pessoa quer fazer tudo. Ela quer lavar, ela quer gravar, ela quer anestesiar, ela quer dar uma intraperitoneal. E calma, gente, não é assim. Ninguém começou. A Cláudia, que faz tudo hoje em dia,
não começou provavelmente dando uma intraperitoneal, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, ao meu ver. Ninguém começa assim. A gente começa olhando para o animal dentro da caixa. E aí lavando a caixa. E aí vai subindo degrau por degrau. E assim, antes de tudo respeita o animal e te respeita. E respeita teu orientador. Se teu orientador te disser que naquele momento tu não consegue fazer aquilo, não é porque ele acha que tu é incapaz de fazer aquilo. É porque talvez ele ache que tu precisa de mais observação e mais preparação para fazer aquilo. Então não leva como uma crítica ruim, leva como uma crítica construtiva, vai ler a respeito, tem tanto documentário, tem vídeo no YouTube sobre experimentação, sobre manuseio, então leva para esse lado, leva para o lado do meu orientador acredita em mim, ou o pesquisador responsável acredita em mim, ele acha que eu posso aprender um pouco mais, porque às vezes a gente pega, o ser humano tem essa mania, pega como, ele acha que eu não sou capaz, e aí tu quer provar que tu é o melhor de todos, não é assim que funciona, até porque a gente tem que pensar sempre que tem vidas envolvidas nisso. E essas vidas valem ouro. Cautela ao trabalhar, tanto com animais quanto com humanos. Exatamente. Porque assim, a vida tem o mesmo valor, né? Não muda. Isso aí, gurias. Queria agradecer vocês por essa excelente conversa. Acho que a gente pode aprender bastante sobre pesquisa em animais. Esse nosso material ele vai estar disponível lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. E nós vamos dar seguimento depois, né, a outras sequências, falando um pouco mais de pesquisa, falando um pouco mais de ciência, para que a gente possa esclarecer algumas coisas que estão aparecendo por aí na mídia e nem sempre todo mundo consegue entender, né? Certo, gurias? Tá, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pela Aimee por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje, né? Bom, obrigada pelo convite. É uma honra, né? Estar com vocês. Estou com saudade, infelizmente só virtualmente. Depois a gente faz uma entrevista perto, quando pudermos. Isso aí. Fica a programação aí mais adiante. Então tá. Então esse vídeo vai estar lá no Nescap. Tchau, tchau, gente. Até mais.